Muita satisfação e damos início ao painel A Divulgação do Espiritismo nos Meios de Comunicação Não Espíritas. Nós contamos com a presença de dois painelistas, o Dr. Ildefonso do Espírito Santo, que é médico e sanitarista da Secretaria de Saúde da Bahia. No período de 1966 a 1968, ele ocupou a presidência da USEB, União Social Espírita da Bahia, foi o fundador do Boletim Informativo da USEB, mais tarde transformado em Boletim Informativo da Federação e hoje intitulado Bahia Espírita. No período de 1982 a 1988, presidiu a Federação Espírita do Estado da Bahia. Atualmente participa do Conselho Administrativo da Federação Espírita do Estado da Bahia, é um entusiasta da divulgação do Espiritismo e tem participado de congressos, seminários, encontros, viajado pelo país, discutindo a modernização dos instrumentos de divulgação. Éder Fávaro é outro painelista, radialista, coordenador da programação espírita da Rádio Boa Nova de Guarulhos, é vice-presidente da Associação de Jornalistas do Estado de São Paulo, a AGE, segundo vice-presidente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, diretor do Departamento de Orientação Doutrinária do Centro Espírita Obreiros da Eternidade, no bairro de Tremembé, aqui em São Paulo. Nós passamos, então, inicialmente, a palavra ao Dr. Ildefonso Espírito Santo, da cidade de Salvador, Bahia. A nossa exposição, saudando aos conferencistas, especificamente das delegações de outros países que se deslocaram para esta cidade e nos permitem conviver estes dias de troca de experiências, de aprendizado, que é para nós muito edificante. Agradecemos aos organizadores deste evento nos terem convidado para, nessa oportunidade, trocar ideias, conversar sobre o assunto que nos parece de maior interesse, que é a modernização da divulgação do Espiritismo. Esse congresso se propõe a debater, a estudar o Espiritismo no final do século XX. E parece a nós que discutir este tema é se envolver profundamente com os avanços da tecnologia da comunicação. Significa estar atento para todas as inovações que facilitam o debate das ideias a nível de massa, e sendo o Espiritismo uma doutrina que tem a finalidade de transformar a sociedade, não pode deixar de valer-se desses instrumentos que estão à nossa disposição. Nós preparamos um trabalho com algumas transparências que seriam desenvolvidas ao longo dos 30 minutos que nos são concedidos. Entretanto, um fato novo, muito agradável, nos fez mudar a programação. É que nas federativas do Nordeste vimos há 3 anos discutindo a possibilidade de constituirmos um fundo para custear a produção de material de televisão, uma vez que se sabe que a televisão hoje é o instrumento mais poderoso de disseminação de ideias. E agora
numa reunião ocorrida em Teresina, em março último, a Federação da Bahia ficou encarregada de produzir um projeto piloto, isto é, um programa de televisão que servisse de modelo, que servisse de inspiração para se discutir com maior objetividade a criação desse fundo. E com o esforço e com a colaboração de um confrade, Mauro Costa, de Porto Alegre, que tem uma pequena produtora, foi possível, esta madrugada, ele concluir este projeto, esta fita, que é um programa piloto que nós vamos ter a oportunidade de assistir no final da exposição. Então, tivemos que reprogramar a nossa exposição, reduzindo na medida do possível, para sobrar o tempo necessário para a gente assistir esse programa. E como tudo aqui está cronometrado, caso não seja possível assistirmos por inteiro este programa que tem 15 minutos, nós terminaremos quando for necessário, de acordo com a determinação da mesa. Essa transparência é uma transparência simbólica que mostra as providências que nós temos que adotar para elevar a divulgação do movimento espírita a nível mais moderno. Então vemos ali a televisão, a comunicação, investimentos, difundir, alcançar metas, publicar matérias, uma série de ações terão que ser desenvolvidas para que a divulgação espírita alcance um nível moderno, como está se modernizando toda a tecnologia de divulgação. E de início, temos aqui a opinião de Allan Kardec, que lastreia toda essa nossa discussão. Ele diz em Obras Póstumas o seguinte: uma publicidade em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo inteiro, até às localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas, despertaria o desejo de aprofundá-las e, multiplicando-se os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo teriam de ceder diante dos ascendentes da opinião geral. Isso está em Obras Póstumas, página 342, editora FEB, 23ª edição. E diz mais, isso dizemos nós: esta afirmação e o cuidado dispensado à revista espírita revelam a importância atribuída pelo codificador à divulgação do espiritismo. E já não se trata mais de silenciar os detratores, mas se trata agora de tornar o espiritismo do conhecimento de toda a sociedade, na medida que ela precisa vencer a sua crise ética, moral, e a doutrina espírita surge como grande instrumento de renovação moral da sociedade. Modernizar a divulgação do espiritismo. Objetivo: introdução, divulgação para a sociedade, modernização, caminhos da modernização, recursos humanos, recursos financeiros, cooperativismo, alternativas, televisão, videocassete, amplitude, produção e veiculação, custos, custeios, investimentos, videocassete e conclusão. Nos últimos tempos, temos discutido em vários estados e com várias lideranças esta problemática, e a justificativa para estarmos ausentes da televisão é sempre o seu custo. Todos dizem: a televisão é muito cara, e isso tem nos levado a uma indiferença, de certo modo, a uma despreocupação em buscar formas e meios, modos de superar esse fato de ser caro. De modo que nós vamos centrar nossa discussão
nesses aspectos de custo. O objetivo desse trabalho nosso é chamar a atenção da comunidade espírita para a necessidade de começar a discutir isto, para vencer as barreiras, para superar as dificuldades. De modo que nós passaremos rapidamente por essas transparências para chegarmos àquelas que tratam do custo, que tratam dos valores que teremos que despender para entrarmos na televisão, para ocuparmos os espaços que estão à nossa disposição. A divulgação para a sociedade. 3 providências básicas deveriam ser adotadas. Melhorar os investimentos de divulgação existentes. Ocupar espaço nos jornais e revistas de grande circulação, como recomendou Allan Kardec. Utilizar de forma sistemática as emissoras de rádio e televisão e produzir material de videocassete. Modernização. Tem alguns pressupostos. Primeiro, a decisão de renovar e mudar coisas já superadas. Nós sabemos que a nossa divulgação, que é feita sobretudo à base da mídia impressa, à base dos jornais, precisam de reformulação. Muitos jornais são repetitivos, com uma linguagem que não está ao alcance da sociedade, né? Com artigos, com assuntos que não interessam de imediato à sociedade no seu dia a dia. Os aspectos explorados interessam muito de perto aos espíritas, mas aos não espíritas fica muito a desejar. Na medida em que os jornais espíritas são lidos pela comunidade espírita, há uma tendência de que a nossa divulgação se restrinja ao meio espírita, ficando a sociedade à margem, na medida que não estamos utilizando os jornais, as revistas de grande circulação. 2. A reformulação de conceitos e de postura perante a sociedade em que vivemos, discutindo sobretudo o significado de pobreza, riqueza, dinheiro, tecnologia, compromisso social. Nós sabemos que muitos de nós têm dúvidas sobre como conseguir dinheiro, como gastar o dinheiro, quais são os meios honestos, quais são os meios adequados para conseguir dinheiro, como gastá-los. A riqueza é pecado ser rico? Qual é o valor do dinheiro? Como a gente pode utilizar o dinheiro sem incorrer em deslizes? À medida que o dinheiro hoje é um grande instrumento de desenvolvimento, não só econômico, mas também cultural. A tecnologia, nós teremos que usar tecnologia atual. Isso demanda investimentos, demanda esforço de recursos para isto. E, finalmente, qual é realmente o compromisso social do movimento espírita? O que é que temos nós a ver com as dificuldades que a sociedade está atravessando? Nós temos alguma mensagem para a sociedade que tanto sofre? Tudo isso está à espera de uma discussão, de uma tomada de decisão. Então, o dinheiro que a gente conseguir, que a gente mobilizar, servirá para a aquisição de equipamentos, para montar-se em estruturas capazes de permitir uma divulgação mais ampla, mais abrangente. Comprar serviços, na medida que nós não temos ainda grupos montados, estruturados para a divulgação, é assalariar pessoas, é pagar empresas que têm capacidade para produzir a nossa divulgação. E temos, por fim, que pagar custos operacionais. Esse congresso, por exemplo, aqui, está sendo feito com equipamentos da geração mais sofisticada. Isso custa dinheiro e alguém tem que pagar. Esse congresso mesmo é uma demonstração de que nós temos que avançar para a era da tecnologia, a técnica da moderna comunicação. Os caminhos da modernização. Teremos então que mobilizar recursos financeiros, mobilizar recursos técnicos, materiais e humanos,
promover estudos, planejar, elaborar e executar projetos de forma competente. Não vale somente a boa vontade, mas teremos que ouvir e buscar a assessoria, a colaboração de pessoas que têm conhecimento nas áreas. Definir métodos e estratégias adequadas. Não é improvisação mais, mas é usar profissionais que vão usar a tecnologia mais adequada a cada objetivo, a cada fim. Integrar instrumentos. A mídia impressa e a mídia eletrônica. Hoje não se usa um instrumento isolado. A gente vê as empresas aí, quando fazem uma campanha publicitária, eles usam rádio, televisão, jornais, encartes. Nós temos que entrar nessa era e eleger como fonte prioritária de inspiração das mensagens a codificação espírita, que é esse grande manancial, esse instrumento poderoso que não está sendo utilizado convenientemente. E no que tange a recursos humanos, nós teremos que iniciar pela constituição de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, que nos assessore, que nos encaminhe para os caminhos realmente da modernização. Então diz aqui, a estruturação de uma equipe ou de um grupo de trabalho é o passo inicial, a chave para o encaminhamento dos problemas da divulgação. Será constituído por pessoas interessadas na divulgação do Espiritismo, com a participação de profissionais da área de comunicação, jornalistas, radialistas, pessoal de televisão, publicistas, assistentes sociais, pedagogos, professores e outros. A mobilização será feita nas casas espíritas. Nós temos nas casas espíritas valores, que estão sendo às vezes subutilizados, e cremos que se a gente fizer uma mobilização vai surgir muita gente disposta a se engajar nesse processo de renovação. Televisão e videocassete. Sabemos hoje que o videocassete está cada vez mais procurado. As locadoras cada vez estão tendo um maior número de fitas para alugar, para vender. Os filmes que tratam de problemas relacionados com a vida espiritual estão tendo uma aceitação muito grande. Isso é tudo uma inspiração para que a gente possa, pouco a pouco, se abeberar dessa fonte e usar o potencial que nós temos. Fizemos uma pesquisa em 89, por ocasião do Congresso Internacional do Espiritismo, sobre o número de programas existentes no Brasil de televisão, e com surpresa concluímos que somente 5 estados tinham naquela época o programa de televisão regular. E concluímos também, por uma pesquisa feita através do Atlas da Globo de 88, que nas regiões nós temos no Nordeste, em termos de potencialidade de telespectadores, mais de 3 milhões, Nordeste mais de 14 milhões, Sudeste mais de 49 milhões, Sul mais de 13 milhões e Centro-Oeste 5 milhões e mais. Quer dizer, uma matéria divulgada, veiculada a nível regional, poderia cobrir uma população de milhões de criaturas. Não há nenhum processo, nenhum meio que nos ofereça essa possibilidade. Aqui temos um mapa que se refere a essa pesquisa e que nos dá o número de municípios e população, mas queremos chamar a atenção para o número de emissoras em cada região. Emissoras próprias e afiliadas à Rede Globo. No Norte nós temos 8, no Nordeste 13, no Sudeste 16, no Sul 18, no Centro-Oeste 8, num total de 63. Quer dizer, uma publicidade feita através dessa rede, nós poderíamos, ao mesmo tempo, informar, levar essa mensagem a esse número que a gente viu de telespectadores. Então, é um meio que está à nossa disposição se nós tivermos recursos para isso. Na televisão existe um grande problema, é a produção. A veiculação é mais fácil porque se encontra até oferta de diretores de empresas, de diretores de emissoras
que oferecem o tempo gratuitamente, mas a produção só poderá ser conseguida com investimento, porque tudo é muito caro e muito difícil. E depende da praça, depende da empresa, dos recursos técnicos utilizados, da qualidade. Tanto a produção de material para televisão como de vídeo tem a mesma estrutura básica de produção. Se a gente monta um núcleo para produzir material de televisão, a gente pode também produzir material para videocassete. Vamos entrar agora nos custos, que é o mais importante. No levantamento feito em setembro, na Praça de Porto Alegre, nós tivemos um custo de 5 milhões de cruzeiros para produzir um programa. O primeiro programa, porque tem a abertura, que custa muito cara. Mas no segundo programa e seguinte, ele desceria para 2 milhões e 500 mil cruzeiros. Nós estamos produzindo um programa piloto pelas Federativas do Nordeste, como falamos inicialmente, que teve um custo estimado de 1.392.000 cruzeiros. Mas está sendo produzido por 650 mil cruzeiros, porque o confrade que se encarregou da produção renunciou ao seu ganho. Este filme que nós vamos apresentar dentro em pouco aqui neste auditório. Então, sintetizando, em custos estimativos, nós temos uma variação que não pode deixar de ser considerada. O primeiro programa ficava em 5 milhões de cruzeiros, o segundo e os seguintes em 2 milhões e 500 mil cruzeiros. E já o terceiro, o piloto, ficava em 1.392.000 e as despesas ficaram em 650 mil cruzeiros. De modo que a gente vê que tem alternativas que, se exploradas, nos levarão fatalmente a produzir programas de televisão que serão utilizados nas nossas emissoras com uma cobertura de uma população significativa e ampliação das possibilidades da divulgação do espiritismo. Nós vamos parar por aqui para então ser apresentado um trecho desse programa piloto que está sendo produzido através de recursos das federativas do Nordeste, que são 8, estão se associando para constituir um fundo que vai custear a produção de programas para a televisão. Este que vai ser apresentado é o primeiro programa, o programa piloto, que cremos poderá permitir uma mobilização de recursos para que a gente tenha no futuro, no Nordeste, uma produção regular, sistematizada. E diga-se de passagem que um programa de televisão pode ser autossuficiente, que uma vez sendo de boa qualidade, ele vai gerar o interesse do empresariado, vamos conseguir patrocínio e ele fica a custo zero ou até poderá se transformar numa fonte de rentabilidade. Nós passamos agora ao filme, a fita sobre o programa de televisão. Você sabe o que faz uma federação espírita? Pois é o que trataremos em uma reportagem especial com as federações da Bahia e do Rio Grande do Sul. A ciência traz novidades, pois já é possível você entrar em contato com uma pessoa que já faleceu através da tecnologia da transcomunicação. Veja tudo isso daqui a pouco. O nosso programa com uma reportagem especial com Divaldo Pereira Franco, homem que dedicou toda a sua vida em prol dos necessitados através de sua mansão do caminho. Bahia, onde Deus fez da natureza seu cartão de visitas. Bahia das igrejas, o acarajé, da água de coco, dos fortes, das praias. Bahia foi elevador da terra. O povo sim. Até o sol raiar, tava também na hora continue. Se tomou o que era pra tomar, ainda tem que dar minha. O contraste do antigo com o novo. Chega lá, ele também pode aprender.
Pereira Franco. A mediunidade de psicografia começou por volta do ano de 1949, quase inesperadamente. Eu amanheci no domingo de carnaval, numa cidade do interior, onde fora passar aqueles dias com uma forte dor no braço direito. Acreditava que se tratava de um problema reumático, ou talvez um problema secundário na ordem da saúde. Um amigo nosso, o Sr. Abel Mendonça, grande experiente na doutrina espírita, pesquisador, colocou-nos papel e lápis à mão, dizendo que podia ser um sintoma de psicografia. A partir daí eu comecei a escrever, e até hoje os fenômenos ocorrem nesta área com muita tranquilidade. Mas no ano de 1949 também, eu fazia uma pequena viagem entre Salvador e uma cidade interiorana, e ao retornar, eu tive a sensação dentro de um trem que me deslocava e via numa área próxima a uma pedreira muita construção, crianças, edifícios, árvores, e um adulto já envelhecido que atendia essas crianças. Eu me acercava naquele desprendimento espiritual e o adulto, em se voltando para trás, fez-me identificar-me como sendo eu próprio, com a idade aproximada de 65 anos. Uma voz então me disse: "Isto tu farás na tua vida." A partir de então, eu comecei a me dedicar às experiências da educação com um grupo de amigos abnegados, ensejando a fundação da Mansão do Caminho no ano de 1952. Em 1955, esse mesmo Espírito nos disse que o método de que nos utilizávamos estava ultrapassado. Deveríamos criar lares substitutos que ainda não existiam no Brasil. Adquirimos uma área muito grande, posteriormente compramos uma outra faixa maior, e a partir daí começamos as construções das unidades substitutas, que chamamos unidades família. Para poder atender o nosso bairro, fomos construindo lentamente as obras que eram acessórias àquela fundamental. Uma creche, um jardim de infância, várias escolas de primeiro grau, hoje escola para meninos de rua, escolas profissionalizantes, atendimento à velhice, atendimento ao enfermo, enfim, todo um grupo de atividades que constitui hoje uma comunidade no meio da nossa comunidade. Depois há quem diga que está tudo perdido hoje em dia. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Você sabe o que é uma federação espírita? O que ela faz? Acompanhe conosco essa matéria. Todo instrumento de unificação é o sistema federativo, que integra e interliga as instituições espíritas. Nos estados, esse sistema se expressa através das federativas estaduais, que buscam congregar e intercambiar a experiência dessas instituições. A Federação Espírita do Estado da Bahia funciona através de uma estrutura organizacional. Ela tem um conselho administrativo, tem uma diretoria executiva e tem os órgãos administrativos de apoio, os departamentos. A Federação Espírita tem por finalidade congregar as entidades espíritas de uma forma geral que a elas se filiam, e a fim de orientá-las e dinamizar o movimento espírita em todo o seu contexto. A nossa realidade é o que nós vamos tentar identificar agora, por sinal, no segundo encontro estadual de Espiritismo, cujo tema central é Espiritismo na Bahia, realidades e perspectivas. A Federação orienta as casas espíritas em formas doutrinárias corretas e em procedimentos de atuação para que haja uma unidade em toda a área espírita, em todo o movimento espírita do Estado, dentro do qual cada casa deve procurar colocar-se dentro de uma unidade de propósitos e de ação. Agora você vai acompanhar as informações do seu estado.
Você já imaginou ligar a sua TV, atender o telefone, ou operar o seu computador e comunicar-se com uma pessoa que já faleceu? Pois isso já é possível através da ciência da transcomunicação. Assista essa matéria. A transcomunicação é uma palavra de origem europeia, moderna, reunindo aí dois vocábulos, transcendental mais comunicação. Essa denominação assim instituída pelos pesquisadores europeus para designar o que de uns tempos para cá vem sendo obtidas comunicações tecnológicas através de equipamentos eletrônicos sem intermediação humana, no caso do médium, a não ser em certos casos utilizados por alguns pesquisadores para melhor viabilizar o contato. Mas é uma nomenclatura para exatamente diferenciar das comunicações mediúnicas essa nova possibilidade de se contactar com os espíritos através dos recursos eletrônicos, aparelhos tecnológicos como gravadores, radioamadores, computadores e televisores. Teoricamente, essas imagens são transmitidas do mundo espiritual para cá. Os europeus denominam exatamente o termo transcendental porque são imagens transcendentais. Elas são transmitidas a partir de uma dimensão não humana, não física, onde consideram ser as imagens dos mortos, pensantes e falantes, o que nós espíritas chamamos de espíritos, naturalmente. A transcomunicação, ou a comunicação com os espíritos apoiada em recursos tecnológicos, é o maior fenômeno jamais pensado de evidência da sobrevivência. Primeiro porque atinge os nossos sentidos físicos. Não é um fenômeno subjetivo, é eminentemente objetivo. Não vem dos meios religiosos, vem do meio científico, do meio da eletrônica, da informática, vem do seio da Europa, mais nitidamente dentro da Alemanha, onde existe próximo de 5.000 pesquisadores somente por ali investigando esses fenômenos. O mundo inteiro hoje, segundo as estatísticas, são próximos de 20.000 pessoas. Há um chorrilho de livros sendo publicados, mais de 52 títulos em variados idiomas, muito embora aqui no Brasil os primeiros livros estejam chegando agora mais recentemente. Daí que nós estamos com todas as possibilidades de realizar, talvez até o final da nossa década, o sonho de todos esses pesquisadores, que doaram o seu prestígio, arriscaram o seu nome numa época muito difícil para legitimar a imortalidade da alma, portanto a existência dos espíritos. Se há um controle rigoroso dentro do meio da ciência para se retirar o processo normal de captação dessas imagens e vozes, se controla interferências, se controla todo o recurso natural para que isso não seja um fenômeno de mal interpretação por falta de conhecimento técnico. E mesmo assim, por uma forma estranha, essas vozes e imagens continuam se manifestando, sendo gravadas e filmadas, e ainda mais, se elas mantêm diálogo com esses pesquisadores, e se elas se auto-intitulam ser os mortos pensantes e falantes, se dentro da moldura da ciência oficial não existia uma explicação plausível para dizer o que é que seja isso, se não espírita, essa moldura tem que ser quebrada. Daí que nós estamos vivendo os primeiros, estamos como se estivesse convivendo hoje com as primeiras rachaduras do mundo do materialismo que a transcomunicação. Nós gostaríamos de agradecer a excelente participação como painelista do Dr. Ildefonso Espírito Santo e justificamos que houve necessidade de interromper a fita porque ela aparece como uma ilustração da sua apresentação e nós teríamos que, dando cumprimento ao programa e respeitando o horário, inclusive há problemas de locação do ambiente, passarmos a palavra ao Éder Fávaro e depois os dois painelistas ficarão à disposição para perguntas e respostas.